amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 30 até o verso de número 40. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. O que foi que Elias pediu aqui, igreja? Encham de água 4 o quê? E derrame sobre quem? Sobre o novilho, que era o holocausto, e sobre a... façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, ou seja, no finalzinho da tarde, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 40. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar novamente. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça e de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, e ela revigora a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. A tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos edifica. Meu Senhor, esta noite nós queremos nos debruçar na tua palavra para, Senhor, ouvir, Senhor, e conhecer mais um pouco da tua vontade que o Senhor tenha a nos revelar aqui esta noite, Senhor. Por isso, esta noite, que teu Espírito Santo possa nos conduzir. Senhor, que teu Espírito Santo possa trazer luz a esse texto, Senhor,
e que nós possamos, Senhor, aplicá-lo em nossas vidas, ó Pai. Assim, meu Deus, eu quero te louvar pelo grande livramento que o Senhor me deste esta tarde. Senhor, verdadeiramente o Senhor tem sido fiel e misericordioso para com as nossas vidas, ó Deus. Verdadeiramente o Senhor nos livra no meio da prova, Senhor. Assim, meu Senhor, muito obrigado, Deus. Fala conosco esta noite. É o que eu te oro, Senhor, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao contexto do capítulo 18 de 1 Reis, nós vimos na mensagem anterior que Elias, o profeta Elias, se encontra com o rei Acabe e ali ele propõe um desafio para com os profetas de Baal, os profetas de Azera, e pede para que o rei Acabe convoque todo o povo de Israel para se fazer presente ali no Monte Carmelo. E assim foi feito o desafio, e o profeta Elias questionou ao povo de Israel pelo fato de eles estarem cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus verdadeiro, que sigam a Deus, que sirvam a Deus verdadeiramente. Mas se Baal for Deus, que eles poderiam segui-lo. E Elias propôs este desafio no Monte Carmelo, com o intuito de provar quem realmente era o verdadeiro Deus. O Deus que respondesse com fogo, este era o verdadeiro Deus. Então, começou os profetas de Baal a clamar pelo seu Deus, desde a manhã até o meio-dia, e não se ouviu resposta alguma. E eles começaram a gritar, a dançar, até mesmo a usar espadas e lanças, e começaram a retalhar o seu próprio corpo, mas isso não surtiu nenhum efeito, nenhuma resposta do Deus Baal se ouviu no Monte Carmelo. Silêncio total. Nada aconteceu até o meio-dia. E isso se passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando até a hora do sacrifício da tarde, mas também não houve resposta alguma, nenhum Deus se pronunciou, se dizendo-se que era o Deus Baal, o Deus da tempestade. E a situação que estava se desenhando até o momento revelou que Baal estava perdendo o desafio. A estratégia do profeta Elias era primeiramente refutar ao Deus Baal, ao Deus que o povo de Israel estava agora servindo e adorando. E não somente isso, mas que o silêncio na montanha provou que ele não era Deus coisíssima nenhuma. Na realidade, ele não era Deus. E depois que Elias refutara a Baal como um Deus falso, agora ele vai apresentar de fato quem é o Deus verdadeiro. E ele começa chamando o povo para deixar os Balaíns e se voltarem para o Deus único, verdadeiro. E é o que ele faz no versículo de número 30. Acompanhe comigo a leitura. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se
É interessante, queridos, que a atitude do profeta Elias é como um pai que chama o seu filho que está em rebeldia, seu filho que fez algo que desapontou seu pai, e agora o pai chama o seu filho para que o seu filho venha se retratar, para que o seu filho venha realmente tomar uma posição e se voltar para o seu pai arrependido. Foi isso que o profeta Elias tomou como primeira atitude. Como um pai que se reúne a seus filhos, o profeta convida o povo a retornar para Deus. E essa ação fornece uma indicação clara da condição espiritual do povo de Israel. O povo está totalmente perdido, cocheando entre dois pensamentos. Queria adorar a Baal e também adorar ao Senhor. O local de adoração estava em ruínas, porque o coração do povo estava em ruínas em termos espirituais. Então, Elias chama o povo para perto de si, e Elias, a parte B do versículo, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Precisamos primeiramente refazer o altar de adoração que fora maculado pelo pecado, que fora manchado pelo pecado. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles haviam abandonado completamente ao Senhor, na forma que o Senhor expressa em sua palavra como ele deveria ser adorado. E o povo achava que pelo fato dele estar se prostrando a Baal, não tinha nada demais, que ele poderia continuar servindo a Deus e servindo ao Deus da tempestade. E isso eles estavam completamente enganados. E Elias chama o povo para exortar o povo, para que o povo se volte para Deus e abandone os seus pecados. E Elias começa a reconstruir o altar de adoração. E Elias reconstrói este altar da forma correta, para a pessoa correta e no tempo correto. Em primeiro lugar, Elias reconstrói o altar de adoração ao Senhor da forma correta. A parte A do versículo 31 vai nos dizer: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Conforme prescrito na lei do Senhor, no capítulo 20 de Êxodo, versos 25 e 26, a palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos dar as instruções de como o Senhor queria que o seu altar fosse construído, a forma correta. Ela vai dizer assim, Êxodo capítulo 20, versos 25 e 26. Se me fizerem um altar de pedras, não a façam com pedras lavradas, ou seja, pedras trabalhadas, que haviam sido passado em instrumentos, mas porque o uso de ferramentas o profanaria. Então Elias pega 12 pedras, cada pedra representa uma tribo dos filhos de Jacó. 12 tribos
E elas serviriam como lembrete para as pessoas de que todo Israel pertencia a Deus. O profeta Elias estava juntando todas aquelas pedras. E ele estava fazendo o povo recordar que eles tinham a promessa da aliança sobre a vida deles. Deus não havia esquecido a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. E o profeta Elias, neste gesto de pegar essas 12 pedras, também estava simbolizando a reunificação de uma nação que estava dividida desde a morte do rei Salomão. Se você puder voltar os capítulos anteriores de 1 Reis, capítulo 4, nós podemos encontrar Primeiro Reis, capítulo 11, a partir do versículo 4. Nós vamos ver o que causou a ruína do rei Salomão. E diz a palavra do Senhor que à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Foi o primeiro erro de Salomão, ter feito aliança com os povos estrangeiros e contraído casamento com as filhas desses reis. E o versículo 5 vai nos dizer: e ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Veja que um abismo leva a outro abismo. O rei Salomão acabou desobedecendo a ordem que o Senhor havia expressado em sua palavra de não contrair casamento com as mulheres estrangeiras. E elas acabaram levando o rei Salomão a adorar os seus ídolos, fazendo com que a ira do Senhor viesse contra Salomão. E foi o que aconteceu no versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, versículo 11, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. E foi isso que aconteceu. Salomão não obedeceu aos decretos, aos mandamentos do Senhor, resolveu seguir os ídolos, e o Senhor lhe tira o reino. E os irmãos já sabem o final dessa história, já foi ministrado aqui na igreja. Jeroboão assume o reinado, há uma grande revolta, e Salomão acaba perdendo o seu reinado por conta da sua desobediência a Deus. Então, meus queridos irmãos,
Havia um problema no meio do povo de Israel. Já era desde a época de Salomão. E agora Elias, neste gesto de pegar essas 12 pedras, juntá-las e formar um altar com essas pedras, Elias estava reunindo as tribos de Israel no altar de Deus, chamando-as de volta à fé de seus pais e de volta à sua aliança, de volta à verdadeira prática bíblica da adoração. Era isso que Elias estava fazendo ao reconstruir o altar de adoração. Em segundo lugar, queridos, Elias reconstrói o altar não somente da forma correta, mas ele reconstrói para a pessoa correta. Versículo 32, parte A, vai nos dizer: e com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Honrar, querido, significa atribuir a Deus a mais alta estima, o alto reconhecimento de tudo quanto Ele é, fez e fará. Foi isso que Elias fez. O nome do Senhor precisa ser honrado, precisa ser glorificado, e foi isso que o profeta Elias fez à vista de todo o povo de Israel. E não somente ele construiu da forma correta e para a pessoa correta, mas ele fez tudo isso no tempo correto. Acompanhe comigo a leitura do verso 36, parte A, que vai nos dizer: a hora do sacrifício. Ou seja, diferentemente os profetas de Baal, que adoravam até a hora do sacrifício vespertino, Elias ofereceu sacrifício de expiação na hora correta, de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus. E este pequeno detalhe, querido, mostra a diferença entre a adoração falsa e a adoração verdadeira. Elias não adorou apenas ao Deus verdadeiro, mas ele o adorou da maneira correta. Precisamos aprender que temos que adorar a Deus da forma correta, visto que Deus é aquele que recebe adoração. Ele tem o direito de determinar a maneira como devemos oferecer a adoração a Ele. E o Novo Testamento, querido, descreve a adoração por meio da oração, da leitura e pregação da palavra de Deus, dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, do canto, da confissão de nossa fé e da doação de ofertas. Esta é a maneira que está prescrita no Novo Testamento, como devemos adorar a Deus. E em terceiro lugar, queridos, Elias é um homem que está preocupado com a glória de Deus e com a salvação do seu povo. Nós podemos ver isso no versículo de número 36 e 37, quando ele vai nos dizer: e a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti.
Veja, queridos, que os profetas de Baal passaram desde a manhã até o meio-dia, entrando até o finalzinho da tarde, com longos gritos, até retalhar os seus corpos, clamando a um Deus falso. E Elias, com extrema brevidade, mas com absoluta sinceridade, a oração de Elias torna-se notável quando comparado com os gritos, pulos e as danças frenéticas dos adoradores de Baal. A expressão, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, tão característica da adoração dos primeiros tempos, quando os patriarcas faziam menção desta expressão. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 50, verso 24, em Êxodo capítulo 3, verso 6, 15, 16. Ao fazer essa expressão, queridos, Elias estava lembrando aos seus ouvintes a inviolabilidade da aliança para com Abraão. Deus era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Elias estava reiterando isso de uma forma enfática. Ele estava dizendo que o Deus de Abraão ainda era o Deus do reino do norte. E a única esperança de vida, de proteção e de bênção da nação na terra prometida. Nós podemos ver isto no segundo livro de Reis, capítulo 13. Segunda Reis 13, verso 23. Segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 23, que vai nos dizer: mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Este é o Deus fiel em cumprir as suas promessas estabelecidas em sua aliança. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 20. Deuteronômio capítulo 30, verso 20. A partir do verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus. Então, queridos, Elias, ele lembrou a todo o povo de Israel que estava ali naquele monte a inviolabilidade da aliança para com Abraão. Deus permanecia fiel à aliança, mesmo o povo sendo infiel. Mesmo o povo sendo infiel, ter virado as costas para Deus, não obedecido a sua palavra, Deus ainda não havia desistido do seu povo. Em quarto lugar, queridos, Elias era um homem de fé. Homem de fé que ousa submeter a Deus a um teste. E é o que ele faz.
capítulo 18, os versículos 32 e 35, vai nos revelar a prova, o teste que Elias fez para com Deus. Verso 32. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual podemos ser semeadas 2 medidas de sementes. E esta valeta, que nada mais é do que um rego, que ele fez em volta do altar. E no verso 33 vai dizer: depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Ou seja, 4 jarros de água ele encharcou o novilho e a lenha. E diz a palavra que a água escorria sobre o holocausto, a lenha, as pedras, a valeta, e ficava tudo encharcado. E vocês sabem, irmãos, o que é que acontece com a lenha que estava encharcada? Ela pega fogo, sim ou não? E como é que vai queimar o holocausto, irmão, sem o fogo? Como é que pode? Então, queridos, Elias, um homem de fé, que resolve testar a Deus. O Senhor nos prove e também a gente pode pedir prova do Senhor, né? Então Elias usa de estratégia, pedindo para que por 3 vezes o altar fosse encharcado com água. E seria impossível, querido, aos olhos do homem, acender a fogueira com a lenha molhada. É impossível, ela não pega. Não tem como. Não tem como a lenha encharcada pegar fogo. Seria mais do que preciso faísca para acender madeira encharcada. E ele fez tudo isso, queridos, para que ficasse comprovado que somente um Deus Todo-Poderoso poderia fazer o impossível acontecer. E foi o que aconteceu. Pois para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? E depois que Elias submete Deus a este teste, nós finalmente vamos ver a resposta que Deus deu à oração de Elias, no versículo de número 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o quê? O holocausto. O que mais? A lenha, as pedras e o chão. E também secou completamente a água na valeta. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o verdadeiro Deus. O Senhor enviou fogo do céu e consumiu tudo. Não sobrou nada. Nem o novilho, nem a lenha, nem as pedras e nem a água da valeta. Consumiu tudo. O povo, os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, gritando por um Deus falso, um Deus que não responde. E Elias, com a breve oração, invoca o único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele responde com fogo. O Senhor é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, verso 24, vai nos dizer, aleluia, onde o Senhor expressa a sua lei, a proibição à idolatria. Ele diz assim, a partir do verso 21, o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão
e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, está lhes dando por herança. Moisés falando: eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Aleluia. Ele é o Deus que faz cair fogo, querido. Faz cair fogo e enxofre, como ele fez em Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, verso 24. Ele é o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Ele é o Deus que liderou os filhos de Israel numa coluna de fogo à noite, em Êxodo capítulo 3, verso 21. Que consumiu o holocausto no altar de Arão, Levíticos capítulo 9, verso 24. Que destruiu Nadab e Abiú com chamas quando ofereceu fogo estranho, Levítico capítulo 10, versos 1 e 2. E que enviou fogo do céu quando Salomão dedicou o templo, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 1. Este é o Deus que responde com fogo. Só Deus pode mudar a mente e o coração de um incrédulo. Só Deus. Elias convocou os profetas de Baal, os profetas de Azera, mas somente os profetas de Baal compareceram. Os profetas de Azera não colocaram os pés lá não, viu? Somente 450 profetas, senão ia ser maior. Elias iria enfrentar 850, ele enfrentou 450 só com oração. Somente uma oração, querido. Deus não precisa de uma multidão não para fazer a obra dele não. Ele só precisa de um. Só de um. Não precisa de multidão. Enquanto que os profetas de Baal passaram o dia clamando ao seu Deus falso sem nenhuma resposta, Elias, apenas com a única oração, muito breve, mas cheia de fé, fez com que caísse fogo do céu. Os pecadores devem ser transformados pelo fogo do Espírito. O fogo do Espírito Santo, antes deles virem a Cristo. Os pecadores precisam ser despertados porque eles estão mortos. Eles não têm Deus, estão afastados de Deus. E eles precisam receber o fogo do Espírito em suas vidas para virem a Cristo e serem redimidos dos seus pecados. Isso foi o que o profeta Elias também orou, para que Deus convertesse o coração de Israel, a fim de que Israel se voltasse para Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, querido. A oração de Elias foi atendida. E o resultado, querido, versículos 39 e 40, a resposta do povo diante do poder de Deus. Versículo 39 e 40 diz: e quando o povo viu isso, todos caíram o quê? Prostrados, com o rosto em terra, e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 40, então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Depois da prova, querido, veio a prostração.
Isso era a adoração verdadeira que deveria ser feita a Deus. Todos que estavam no monte, no primeiro momento, estavam de boca fechada. Todo mundo em silêncio. Elias exortava o povo e nada do povo responder. Estavam com o coração dividido. E agora, todos estavam prostrados. Isso é adoração verdadeira. Não a adoração de gritaria, de pular, de cortar o corpo até sangrar, mas adoração de prostração total diante da tremenda majestade de Deus. O povo que não sabia nem o que dizer, agora eles tinham encontrado a sua voz. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A adoração do povo de Israel não era mais centrada no homem, como havia sido a adoração de Baal. Agora o povo estava totalmente absorvido à natureza divina. Se há pouco temor em nossa adoração, não é porque não temos espadas, lanças e sangues, ou efeitos de pirotecnia, com invenções humanas, é porque não temos o devido senso de peso da santidade e da majestade do Deus Todo-Poderoso. Muitos vêm à igreja, sentam nos assentos e ficam paralisados, sem expressar um gesto de adoração ao Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Porque falta o senso da majestade, da santidade, da glória do Senhor na sua vida. Por isso que eles vêm vazios e retornam para suas casas vazios. Porque eles não vêm participar do culto, eles não vêm ofertar o seu culto a Deus, eles são somente espectadores, meros ouvintes, não participam do culto ao Senhor. Ficam muitas vezes calados, como os profetas de Baal, como o povo de Israel perdido. Se quisermos recuperar o senso da grandiosidade de Deus, queridos, nós precisamos fazer o que o povo de Israel fez depois que ele se levantou e tirou a poeira. Notem vocês que eles não ficaram prostrados, não. Elias ordenou: agora vão lá e retire de sobre vocês aquilo que tem desviado vocês da verdadeira adoração. E foi isso que o povo fez. Versículo 40. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Acabou com aquilo que estava sendo uma pedra de tropeço na vida do povo de Israel. Eles não ficaram prostrados por muito tempo, pois Elias os obrigou a pôr fim à sua hesitação. Isso aconteceu, sabe aqui, em cumprimento ao mandamento de Deus expresso em sua lei. Está lá registrado em Deuteronômio também, capítulo 13. Acompanhe comigo a leitura. Deuteronômio capítulo 13, versículos 12 até o versículo número 15. Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem,
Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Essa é a palavra de Deus, de punir todo aquele que fizer desviar o povo da adoração ao único Deus verdadeiro, a seguir a adoração dos Balaíns, de outros deuses. Então a palavra do Senhor se cumpriu. Elias mandou: vá e matem, acabe com todos os profetas de Baal, retire eles do seu caminho. Se os israelitas quisessem parar de oscilar entre duas opiniões religiosas, precisavam acabar com a adoração de Baal de uma vez por todas e se prostrar diante de Deus somente. Qual Deus que está escondido no teu coração, que você precisa matar, que você precisa lançar fora? Nós não usamos mais espadas nem lanças. As nossas armas são espirituais. Deus requer que cada um de nós venha lançar fora os deuses que estão ali rodando o nosso coração. Somos chamados para reconhecer os falsos deuses que estão se escondendo em nossos corações e colocá-los à morte. E por isso nós devemos lembrar o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, a partir do verso 5. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja, e não mais sejamos escravos do, pois quem morreu foi do pecado. Amém? Então, queridos, fazendo algumas aplicações para finalizarmos. Ninguém, queridos, consegue adorar a Deus de qualquer jeito, a não ser da forma que está prescrita na sua palavra. Não é de qualquer forma. Tem que estar atento como Deus deseja ser adorado através da sua palavra. Em segundo lugar, o pecador precisa ser confrontado pela palavra de Deus para que se arrependa dos seus pecados e retorne para Deus, que é rico em misericórdia. Em terceiro lugar, queridos, não importa o tamanho do desafio que iremos enfrentar, Deus preparou Elias durante 3 anos para enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas Deus usou de uma forma sobrenatural ao responder à oração de um homem sujeito às mesmas necessidades que eu e você, com apenas uma oração. A oração ainda é e sempre será a melhor arma para se usar. Não lute com as suas forças, porque as nossas armas são espirituais, são poderosas em Cristo Jesus. Em quarto lugar, podemos ter a certeza de que se o Senhor ouve as nossas orações, Ele irá responder, não muitas vezes enviando fogo de céu, mas enviando pessoas, abrindo portas,
usando outros meios, porque a sua graça é multiforme. É multiforme. Em quinto e último lugar, queridos, devemos mortificar todo o desejo de pecado escondido no nosso coração, que atrapalha a nossa adoração ao Senhor. E concluindo, Deus requer exclusividade e ainda demonstra porque somente Ele deve ser adorado e reconhecido como verdadeiro Deus. Não há espaço para aceitação de sincretismo, de ecumenismo nas páginas da Bíblia, nem no Antigo, nem muito mais no Novo Testamento. Deus é singular e com Ele não há outro. Ele não divide a sua glória com ninguém. É só Ele. Isaías 45, verso 22, a palavra do Senhor vai nos dizer: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.